boa noite. Cá estamos nós de volta para fazer uma retrospectiva dos principais momentos que marcaram os últimos dias aqui na Casa das Leis. Por isso, não saia daí e continue na nossa companhia. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos, está desde segunda-feira na República do Japão para uma visita oficial a convite das autoridades daquele país. O reforço da cooperação parlamentar entre os dois países está na base deste encontro. Antes de deixar o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, neste sábado, em Luanda, Fernando da Piedade Dias dos Santos recebeu cumprimentos de despedida da primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, Joana Lina Cândido, de distintos deputados e de altos funcionários do Parlamento. As relações entre o Japão e Angola são boas. O Japão é um país desenvolvido, com o qual nós podemos ter uma cooperação mutuamente vantajosa. E nós pensamos que os parlamentos podem e devem jogar um papel no reforço das relações entre os povos e Estados e no reforço da cooperação bilateral, com vantagens recíprocas para os dois países. Nós estamos convencidos que será uma boa visita. Durante a sua estadia na República do Japão, o Presidente da Assembleia Nacional manterá encontros de trabalho com o seu homólogo e com o Primeiro-Ministro japonês, prevendo-se também um encontro de cortesia com o Imperador e a Imperatriz do Japão. Naquele país asiático, Fernando da Piedade Dias dos Santos vai igualmente reunir com a classe empresarial local, bem como visitar lugares de interesse econômico e histórico. A Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares da Assembleia Nacional fixou a agenda de trabalho da 5ª reunião plenária ordinária da presente legislatura a ter lugar no próximo dia 30 de março. Fica agora com os principais momentos. A reunião dos presidentes dos grupos parlamentares da Assembleia Nacional fixou para 30 do corrente mês a agenda de trabalhos da 5ª reunião plenária ordinária. Os dados foram avançados à imprensa pela primeira secretária da mesa, deputada Emília Carlota Dias, à saída do encontro de trabalho. A agenda de trabalho aprovada para a 5ª reunião plenária ordinária é a seguinte: movimentação de deputados, discussão e votação na generalidade da proposta de lei sobre a organização e funcionamento da Comissão de Moradores, sobre a proposta de lei do regime de harmonização da codificação nacional, sobre a proposta de lei da comunicação de fixação e alteração de residência dos cidadãos, um projeto de lei de autorização legislativa que autoriza o titular do Poder Executivo a legislar sobre os procedimentos e os incentivos para a adequação dos termos contratuais e fiscais aplicáveis às concessões onde sejam efetuadas descobertas marginais, o projeto de resolução sobre a informação do balanço de execução do Orçamento Geral do Estado do 3º trimestre do ano de 2015 e, finalmente, a resolução que aprova para a ratificação pelo Presidente da República de Angola o Pacto de Não Agressão e Defesa Comum da União Africana. Um dia depois, a 31 de março, os deputados voltam a reunir para a realização do debate parlamentar, segundo ainda a primeira secretária da mesa. O tema proposto para o debate mensal da Assembleia Nacional é o seguinte: situação política, econômica e social do país face à crise que este enfrenta, uma proposta do grupo parlamentar da Casa CE. A recuperação financeira do país está no topo da agenda parlamentar neste mês de março. Neste sentido, os deputados da 5ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional realizaram um encontro de auscultação aos parceiros sociais sobre a situação política, económica e social do país face à crise financeira que enfrenta, que servirá de introdução ao debate parlamentar marcado para o próximo dia 31 de março.
O encontro que decorreu na sala de trabalhos da 5ª Comissão serviu para colher dos parceiros sociais contribuições sobre a situação política, econômica e social do país. A ADRA, a Associação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, representada pelo seu presidente, Domingos Álvaro, defendeu uma aposta na agricultura e agropecuária como fontes de produção alimentar para fazer face à escassez de alimentos no mercado. Apostarmos seriamente na atividade primária, nesta atividade que é a agricultura e a agropecuária, como uma fonte de alimentos para sustentar, digamos, o nosso povo, o povo angolano, ou de qualquer outro país, E temos feito muitos sacrifícios, porque, como compreendem, é uma atividade que implica, até agora, tem implicado muitas importações, tudo muito caro, tudo muito difícil também. O que neste setor, e tendo em atenção as características do próprio fazendeiro e até do criador do camponesco. Albano da Silva, da União Nacional dos Camponeses Angolanos, UNACA, defendeu a agricultura familiar como base para o desenvolvimento de Angola. A diversificação da economia no setor da agricultura não passa só na criação de grandes polos. É preciso deslizarmos um bocadinho embaixo, que é na agricultura familiar. Para dizer que hoje a UNACA, fundada desde 1990, controla cerca de 1.039.000 sócios enquadrados nesta organização. Pela ronda que se faz hoje, que já fizemos desde junho até hoje, há um cadastramento muito forte das associações e cooperativas. Vemos a necessidade que é importante dar atenção um bocadinho à base. E também, como nossa proposta, ao elaborar os projetos para o meio rural, seria muito bom também deixar um bocadinho, pedir opiniões para o enquadramento desses projetos. Para a Federação das Mulheres Empreendedoras de Angola, a indústria joga um papel importante no desenvolvimento do país. Nós primamos pela capacitação e vamos pela agroindústria, portanto, a industrialização dos produtos, porque praticamente as economias crescem, não com grandes empresas, mas sim com a micro e a pequena empresa. Outro problema é o problema dos impostos. Os impostos, os modelos às vezes que nós aqui adotamos não são os que seriam para o nosso país. Não se ajustam às nossas realidades. Chamado a intervir também na reunião, o economista da Associação dos Economistas de Angola disse que é necessário que o Estado apoie mais as micro, pequenas e médias empresas, porque jogam um papel preponderante no crescimento econômico do país. A diversificação da economia, em nossa opinião, pressupõe investir, pressupõe proteger as micro, pequenas e médias empresas que já existem. Daí a necessidade, de facto, de se apoiar o setor privado produtivo nacional. Por fim, o vice-presidente da 5ª Comissão, deputado Diógenes de Oliveira, resumiu a reunião nos seguintes termos. Na realidade, o que nós pretendemos é receber contribuições que irão estar inclusas no documento que irá suportar este debate na Assembleia Nacional no próximo dia 31 de março. Gostaríamos que registassem, porque nessa altura serão também convidados, enquanto integrantes da sociedade civil, a acompanharem
o debate que terá lugar nessa ocasião. E preocupados com o atual quadro que o Hospital Pediátrico David Bernardino apresenta, os deputados da Assembleia Nacional, afetos à 7ª Comissão de Trabalho Especializada, visitaram a referida unidade hospitalar e juntaram-se a esta onda de solidariedade que mobiliza o país, doando bens alimentares, de forma a minimizar as carências existentes. Ora veja. Deputados pertencentes à Comissão de Saúde, Família, Infância, Antigos Combatentes, Juventude e Desportos da Assembleia Nacional visitaram na última sexta-feira o Hospital Pediátrico David Bernardino. O quadro de dificuldades com que aquela unidade hospitalar se debate motivou a ida dos deputados ao local. Saímos com uma boa impressão. Os esforços que a equipa clínica tem estado a desenvolver são notórios e, como bem sabem, tem havido uma resposta muito positiva também por parte da sociedade em geral. E acreditamos que nós, a nível da Assembleia Nacional, como referi no encontro que tivemos, dentro do nosso âmbito estritamente legal, definido pelas nossas competências constitucionais e pelo acórdão do Tribunal Constitucional, viemos fazer uma oferta, reunindo alguns apoios que conseguimos congregar para acudir pontualmente à questão da alimentação, mais propriamente dito, aqui do Hospital Pediátrico. Temos noção de que é um apoio pontual, é apenas um gesto que reflete a sensibilização de todos aqueles que trabalham com este setor da saúde. Temos noção de que outras medidas se impõem e que sejam mais duradouras e pensamos que quem de direito irá tomar as medidas necessárias para de facto mobilizar os recursos, a dotação orçamental para o setor da saúde, que é imprescindível para garantir a vida humana, para garantir a população angolana, e, portanto, que é um investimento estratégico de longo prazo. A diretora do Hospital Pediátrico, doutora Vitória do Espírito Santo, falou sobre o momento atual do hospital. Tivemos esta avalanche de doentes com malária e que, felizmente, a malária até não é uma patologia que exige medicamentos muito onerosos, felizmente, não é? Precisamos do quarto pequenino, que felizmente não são medicamentos muito caros. Mas claro que vieram sobrecarregar, não é, as nossas despesas para as quais não estávamos preparados. De maneira que o material que nós tínhamos previstos para 3 meses, consumimos no mês. Daí a necessidade de haver esse aporte, não é? E o aporte tem estado a vir, para a solidariedade das pessoas, de organismos, tanto estatais como privados, e agora aguardamos que no próximo mês, portanto no mês de março, uma vez que já recebemos o orçamento, no mês de abril, uma vez que já recebemos o orçamento de março, a cota financeira venha reforçada. Isso agora, por enquanto, não posso dizer o que é que virá, mas espero que haja uma influência nesse sentido. Os deputados procederam também à entrega de alguns bens alimentares, juntando-se assim aos gestos de solidariedade que se multiplicam para com o Hospital Pediátrico. E da nossa parte é tudo por hoje. Já sabe que dentro de 15 dias cá estaremos com outras informações. Entretanto, não deixe de acompanhar a nossa versão radiofónica na Rádio Nacional de Angola, às quintas-feiras, quinzenalmente. Já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.